Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico de domingo. É com alegria que nós estamos para mais um estudo da palavra de Deus, onde nós todos os domingos temos esse encontro. Então eu queria pedir a você que nos acompanhe aos domingos, que você pudesse divulgar isso entre os seus amigos, que domingo, entre 8h45, 9 horas, até 9h30, depende da hora que eu chego, da hora que eu chego. Então nós temos aqui o nosso encontro de pregação da palavra de Deus. E o nosso método é o método de primeiro buscar a interpretação do texto para depois aplicá-lo, ou seja, ver o que o autor disse àqueles a quem ele escreveu em primeiro lugar, há muitos anos atrás, compreender o que ele disse e depois saber que ele também nos diz hoje em sua palavra, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Significa que ela foi escrita por homens, sim, mas ela é a palavra de Deus. E hoje nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o 6 e o versículo é o 16. Romanos 6 e 16 é o nosso texto para a nossa meditação hoje. Então nós vamos estudar hoje. Nós vamos hoje refletir sobre o Senhor e o escravo. É o tema que Paulo vai abordar nesse texto, é o Senhor e o escravo. Então Paulo diz assim no capítulo 6 e no versículo 16: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então hoje nós vamos refletir, aprender e ver o que Paulo estava dizendo à igreja em Roma há 2000 anos atrás, e tendo a Bíblia como inspirada por Deus, o que Deus fala conosco hoje, no século 21. Então eu disse no início que o nosso título hoje é O Senhor e o Escravo. E o nosso tema, é quem é o Senhor que governa a nossa vida. O tema é quem é o Senhor que governa a nossa vida. Então o apóstolo Paulo começa, e todo bom escritor, ele sabe usar as palavras, ele sabe lidar com as palavras. As palavras são o seu instrumento de comunicação, de trabalho. Então Paulo, ele personifica a palavra pecado. Ele usa a palavra pecado no sentido do pecado ser tratado como um senhor de escravos, como um dono, um amo de escravos. E como aqueles que estão debaixo do pecado, como escravos do pecado. E ele vai usar Deus também como o outro Senhor que quer ser o comandante, o amo, o Senhor de nossas vidas. Então Paulo vem abordando em Romanos, ele escreve sua carta aos Romanos para instruir aquela igreja, e ele começa mostrando que todos os homens, tanto judeus como não judeus, são pecadores. E ele mostra como, do capítulo 3, 21 a 5, 21, como estas pessoas podem ser salvas, perdoadas, justificadas. E no capítulo 6 ele vem mostrando como é que deve ser. Graças a Deus abençoe. Capítulo 6 de Romanos, versículo 16. O amo, o Senhor e o escravo. Então, Paulo diz o seguinte, Viviane, Deus abençoe. Graça, chama a mãe para assistir. Então, o que acontece? Por favor, Graça, se você puder chamar a mãe, eu ficaria muito feliz. Então, nós estamos meditando no capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos, Paulo fala de como a pessoa deve se libertar do pecado. E aí ele usa a palavra, o termo pecado, como eu já disse, ele personifica o pecado. O que é personificar o pecado? É fazer o pecado como uma pessoa.
Então Paulo trata a palavra pecado como se o pecado fosse um senhor de escravos. E aqueles que estão debaixo dele, sob o seu domínio, são seus escravos. Então Paulo nos apresenta duas alternativas: de sermos servos, que é a palavra doulos em grego, que é escravo. Paz do Senhor, Viviane, Deus abençoe. É o Júnior. Júnior passou para a irmã Viviane, né? Então, ele usa a palavra escravo como uma pessoa que tem seus, como um senhor que tem seus escravos. E Deus também que tem aqueles que desejam servir. Então ele diz assim no versículo 16: não sabeis que vós, que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo nos coloca diante de nós duas opções, duas alternativas de a quem nós podemos nos oferecer para o seu serviço, e ele diz, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então ele diz o seguinte: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Então o que Paulo queria dizer? Nos dias do apóstolo Paulo, existia várias formas de uma pessoa, melhor dizendo, se tornar escrava. Era um mundo de escravidão. Uma boa parte do mundo era um mundo constituído de escravos. Mas o termo que ele está usando aqui, se apresentar como escravo, né? Então tinha escravos que eram sobreviventes de uma guerra, então eles eram trazidos e vendidos como escravos. Mas havia um tipo de escravo que era gente que havia sido acometido por um infortúnio, por uma desgraça, por um incêndio na lavoura, por uma seca terrível, por um contrato, Henry, Deus abençoe Henry Almeida, nós estamos estudando Romanos 6,16, o Senhor e o escravo. E o tema é: quem é o Senhor que domina as nossas vidas? Então Paulo, no capítulo 6:16, que nós estamos começando, entrou o JB, né? Então Deus abençoe o JB. Ele diz que a pessoa se apresenta. Então naquela época, quando você sofreu um infortúnio, que ficava na miséria, para não mendigar, para ter o que comer, onde dormir, então a pessoa chegava numa determinada residência de uma pessoa que tinha dinheiro e se oferecia a ela como escravo. Então, daquele momento em diante, quando ele se oferecia como escravo, porque era melhor a escravidão, porque ele tinha pão, onde dormir,
Não tinha que mendigar, não tinha que estar na rua, não tinha que ser açoitado pelos bandoleiros. Então, daquela hora em que a pessoa se tornava escravo, ela não tinha mais direito algum. A essência da escravidão é a obediência total e irrestrita. É uma dedicação total. Então Paulo fala e o povo está entendendo. O povo sabe o que é se apresentar a alguém e passar a viver como um escravo. E havia escravos, né, que davam muita sorte. Eles encontravam um senhor tão bom, tão maravilhoso, que eles serviam de coração. Toda a sua vida, até a morte, era a serviço desta pessoa, deste senhor, deste amo. Mas tinha outros que eram terríveis, que eram diabólicos, malignos. Então a pessoa sofria bastante. Então o apóstolo diz que a pessoa podia se apresentar como escravo. Aí ele diz: sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte ou da obediência para a vida. Por que ele não botou aqui ou de Deus para a vida? Por que ele botou da obediência para a vida? Porque a obediência, como eu já disse, é a característica máxima da escravidão. Um escravo é alguém que vive para realizar os sonhos do seu amo. Então a grande pergunta nesse começo de sermão é: quem governa a minha vida e a sua? Será que quem governa a quem nós nos apresentamos para sermos servos? Quem nós procuramos para ser o nosso Senhor? Será que o nosso Senhor é Deus? E aí nós vivemos para a justiça? Ou será que quem manda em nós é o pecado? Será que quem nos comanda é o pecado? Porque as pessoas, elas desconhecem o ensino bíblico sobre a palavra pecado. Quando a Bíblia fala de pecado, ela não está se referindo dos atos exteriores que nós fazemos, como roubar, mentir, adulterar. Mas ela está falando, antes de tudo, de algo que está encravado, entronizado no coração do ser humano. Quando nossos primeiros pais pecaram, o pecado entrou na raça humana como uma doença. Como hoje nós temos aí o vírus, o coronavírus. E esse mal ficou dentro do ser humano como uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que acompanha a pessoa por toda a sua vida, como diabetes, a hipertensão,
arterial, que a gente chama de pressão alta. Então, quando o homem desobedeceu a Deus, houve uma ruptura entre o homem e Deus. O homem se desligou do sagrado, do divino, daquele que é a fonte da vida. Por isso o homem passou a morrer, porque ele se desligou da fonte da vida. E a consequência foi a morte. E esse mal se alojou dentro de nós e nos transformou em pessoas que são dominadas por este mal, por esta enfermidade da alma, do coração, do nosso interior. E por nós termos esta enfermidade no interior, é que, como sintoma, como evidência de que as coisas lá dentro não estão bem, nós mentimos, roubamos, adulteramos, temos desejos malignos, temos ódio, temos desamor, somos capazes de passar um tanque por cima de um carro, como nós vimos aí na guerra. E isso, Rafaela Barbosa, Rafinha, Deus abençoe, Rafinha. Então o ser humano, ele tem dentro de si agora um Senhor, um que o escraviza, que não o liberta da droga, que não o liberta do pecado e que o mantém a seu serviço. Então Paulo diz: vocês são escravos do pecado para a morte. Porque o fim da escravidão é a morte. A escravidão é algo que dura até a morte. E Paulo está falando aqui da morte espiritual, ou seja, da morte eterna, daquele momento onde Deus se separa do ser humano. Porque quando a Bíblia fala de morte, há 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a morte, que a palavra morte, thanatos, ela significa separação. Esta palavra, separação, tem 3 significados na Bíblia. Tem morte espiritual, é quando o homem rompeu com Deus. O primeiro pecado, que se chama de pecado original. Então ali o homem se desvinculou, o homem se desligou e o homem se rebelou contra Deus. E agora é adversário de Deus. Existe a morte física, que é resultado dessa morte interna. Então, porque o homem está morto por dentro, ele, mais dia menos dia, é questão de tempo, ele vai tombar e vai morrer fisicamente. Levi, Deus abençoe Levi. E existe uma pior morte, que é a morte eterna. É a separação eterna de Deus, é ser lançado ao inferno. É o que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui nós temos o primeiro Senhor. Paulo apresenta o primeiro Senhor, o pecado para a morte. E a nossa pergunta é: a quem você pertence?
quem te domina. E não vale agora, não adianta, tá? A gente querer usar da artimanha de tentar nos auto-justificar. Porque a tendência é dizer, eu não sou tão ruim, eu não sou tão mal. Levi, Deus abençoe, Levi. Então, ele diz, ou da obediência para a justiça. Obediência para a justiça. Como nós já vimos, a essência da escravidão é a obediência. Então, a pessoa pode ser escrava do pecado, que vai levá-la fatalmente à morte eterna, à separação no inferno, ou ela pode ser, ou passar a ser uma pessoa que obedece a Deus e vai buscar viver uma vida justa, uma vida não perfeita, mas uma vida de temor a Deus, de buscar conhecer a Deus e de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então Paulo pergunta, quem é o Senhor da sua vida? Aí agora no versículo de número 17, ele já apresentou os dois senhores, Deus, que é o Senhor daqueles que o obedecem, ou o pecado. Então nós temos duas alternativas. Então a quem você tem se apresentado? A quem você entregou o comando do seu coração? Aí Paulo diz assim, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Fostes feitos servos da justiça. Ele agora faz uma ação de graça. Ele diz que houve uma mudança de dono em alguns. Ele diz que alguns que eram escravos do pecado foram libertados por outro Senhor, que é Deus. E ele diz, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, ele diz, vocês eram dominados pelo pecado, vocês obedeciam a ele, ele ordenava se prostitua, vocês se prostituíam, ele ordenava faça isso, você fazia. Quanta gente que fez coisas super cansada. Eu mesmo. Eu chegava da farra assim, cansadíssimo, exausto, acabado, depois de uma noitada. Chegando em casa, já sem sapato, com o sapato, um cadastro amarrado um no outro, e o sapato no ombro, já com a camisa aqui na ponta do dedo, dormindo em pé. E aí os amigos me chamavam para continuar a farra, que tinha começado na noite anterior. E eu, do jeito que eu estava, só fazia mudar de roupa e saía com os amigos para continuar aquela farra, aquele ser exausto, exaurido, aquele ser que já tinha feito de tudo, agora que sonhava, o corpo dele sonhava em descansar, não podia, era escravo,
Então eu tinha que continuar. E para justificar-me, eu dizia, eu tenho força. Eu vou continuar na farra. Eu sou livre. É assim que a gente se justifica. É assim que nós justificamos a nossa escravidão. E a gente só vai compreender isso depois que você se converte. Aí é que você vai dizer, eu era escravo e não sabia. Porque o pior problema é que o escravo de hoje, ele não sabe que é escravo. Porque ele não vê o seu dono. Nem o que está fora, que é Deus, nem o que está dentro, que é o pecado. Ele só recebe ordens. E aí ele faz. E ele tem justificativas para essas ordens. Para isso que ele está fazendo. Então ele diz assim, mas tendo sido servos do pecado, então ele admite agora, coisa que você não vai admitir agora, que você é servo do pecado, você vai arrumar um monte de justificativa. Mas quando o Espírito Santo ilumina a gente, aí nós começamos a ver que nós éramos servos do pecado. Foste entregue de coração à forma de doutrina a que foste entregues. Ele diz, quando Deus nos libertou, nos deu agora um norte, um caminho, que é sua palavra, para que a gente não volte mais para a escravidão, para que a gente possa agora obedecê-lo, sermos pessoas da obediência de Deus. Um dos grandes problemas da humanidade e da cristandade é o completo desconhecimento da palavra de Deus, chamada Bíblia Sagrada. Hoje está havendo uma aversão à Bíblia, um ódio à Bíblia. E por quê? Porque a Bíblia exige de nós coisas que o pecado, o antigo senhor, o antigo amo, queria que nós fizéssemos. E agora nós não fazemos mais. Porque Paulo diz que nós obedecemos de coração a forma de doutrina a que nós fomos entregues. Então Deus chega e diz assim, meu filho, está aqui um livro que vai guiar a tua vida, que vai guiar teus passos, que vai te dar respostas para as tuas indagações, para a tua inquietação mais profunda, para as perguntas da tua alma, para tudo aquilo que te inquieta, e vai mostrar o caminho que conduz à vida eterna. Aí Paulo diz assim, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Na cruz do Calvário, Jesus, ao morrer por nós, ele nos comprou para Deus. Então agora nós somos libertos da tirania, esse pecado que estava dentro de nós, encravado, sentado no trono do nosso ser, e que nos governava, foi deposto, foi destronado, e o Espírito Santo de Deus assumiu o comando, tomou as rédeas, e agora nós somos livres, livres do pecado, mas escravos de Deus. E como é bom você ter um Senhor como Deus. Ninguém nunca deixa de ser escravo. A questão é, quem é o meu Senhor? Quem é que governa a minha vida? E aí Paulo diz assim, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Ele pede até desculpas, porque ele está usando esse modelo de senhor e de escravos.
Então ele está dizendo, para vocês poderem compreender, eu estou usando uma ilustração humana. Algo que vocês conhecem bem, que é o senhor e o escravo, a escravidão, a obediência do escravo. O escravo, a mulher não é dele, os filhos não são dele, a casa não é dele, a vida não é dele, o tempo não é dele. Ele é escravo 24 horas por dia, então ele vive para obedecer. E agora nós vivemos para obedecer a Deus. Antes, nós vivíamos para obedecer, né, os desejos do nosso eu pecaminoso. E a gente nem sequer se tocava, a gente achava legal, a gente achava bom, a gente dizia assim, olha, eu passei a noite na farra. A gente dizia, eu gastei uma fortuna ontem. Ontem eu fui para um local aí, um desses inferninhos caríssimos. Ontem eu fui para balada. Rapaz, se você visse o que a mulher que ontem a gente saiu, as coisas que ela pedia, as bebidas que nós tomamos, como eram caras, quando a conta veio. Quanta gente que não gastou numa noite só, dinheiro que ele levou um mês para ganhar. Quanta gente que por causa de uma sexualidade pervertida ou não precavida, contraiu doenças terríveis ou gerou crianças que sofrem até hoje por abandono, por desprezo, por falta de afinidade, por falta de uma presença paterna, ou aquelas que foram mais infelizes ainda, que foram rejeitadas, ou aquelas que foram mortas violentamente por um aborto numa clínica clandestina. Por quê? Porque a pessoa, ela era escrava do pecado. Porque ela dizia, não, o corpo é meu. O corpo é meu. Meu corpo, minhas regras. Frase diabólica. Certo? O corpo não é seu. O corpo é de Deus. Você não fez nenhum corpo. O corpo de Adão e Eva, quem fez foi Deus. O sopro foi Deus. Se o corpo é seu, não morra. Então ele diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Ou seja, vocês são tão limitados. A natureza pecaminosa limita tanto vocês que eu tenho que tirar uma ilustração do cotidiano, da vida diária de vocês aí, que é uma vida de senhor, escravo, para ilustrar a relação de vocês ou com o pecado ou com Deus. Aí ele diz assim, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade. Então ele diz, vocês outrora apresentaram os vossos membros, o pecado estava no controle dentro do nosso coração, e aí ele mandava nos nossos olhos, a gente via o que ele queria, ele se expressava através da nossa boca, ele agredia os outros através dos nossos membros. Ele fazia um monte de maldade através das nossas especificidades, das nossas capacidades. Então esse eu usava os nossos membros, o nosso corpo, como instrumento de guerra. Que é a palavra no original. Esse eu é um comandante e
ele está buscando armas, roplas no original. E estas armas ele usa para a injustiça, para cometer todo tipo de injustiça. E nós vivemos em um mundo de injustiça. Nós vivemos em um mundo onde mulheres se tornam coisas. São coisificadas, objetos. E acham que estão arrebentando, abafando. Elas não sabem que são peças decorativas de iates. Mas no dia que elas descobrirem, elas vão mudar. E Paulo diz assim: vocês apresentaram os vossos membros para a imundícia. E quantos de nós não praticamos coisas imundas, para as quais hoje, quando nós nos lembramos, nós nos envergonhamos, nos sentimos mal com aquilo que nós fizemos. Quem não já fez coisas com o corpo que não se envergonha, que não tem nojo, que não franze assim a testa? E ele diz: e vocês apresentaram os membros de vocês à maldade, para fazerem o mal. Vocês chegaram e disseram: está aqui o meu corpo, eu quero fazer o mal. E quanta gente não tem usado o seu corpo para fazer todo tipo de atrocidade, de maldade. Gente que se diverte em fazer o mal. Gente que se alegra em praticar o mal. Gente que faz mal de todas as maneiras. E aí ele diz assim: já que no passado vocês fizeram isso, no presente, ele diz, quando vocês eram escravos do pecado, vocês fizeram isso, então no presente, vocês agora, ele diz assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então ele diz, quem é escravo do pecado, apresenta seus membros para a imundícia. E para a prática da maldade. Então você, porque você não pode mentir a você mesmo, o seu corpo, o seu ser, sua mente, suas capacidades volitivas, de vontade, psicológicas, de sentimentos, intelectuais, de saber, você está usando para quê? Para imundícia? Você está usando como a beleza que Deus te deu? Você está usando os seus membros para quê? Para maldade? Para perversidade? Ou ele está dizendo que você mudou de Senhor e agora apresenta os seus membros para servirem à justiça, a viver uma vida reta, o que não é fácil no mundo torto. Não é fácil você viver justamente neste mundo, você tentar praticar a verdade. Se você vai para um lugar tem corrupção, se você vai para um emprego já tem um esquema lá, se você é seduzido por todos os lados e às vezes você é quase que obrigado, porque a grande maioria já armou o esquema, o negócio é a maldade, e aí ou você se encaixa ou não, ou é tido por dedo duro. Então ele diz assim,
ou a justiça para a santificação. Então, quando você é servo de Deus, você busca a santificação. Santificação é essa transformação que o Espírito Santo realiza em nós dia após dia. Então, o cristão, ele deve ser santo, ele não é perfeito. Existe uma diferença entre santificação e perfeição. Perfeição é quando o processo está acabado, concluído. É uma casa na chave. Não há mais nada a ser feito. Santificação é uma casa em construção. Então eu e você não somos perfeitos. Ainda não se pode entregar a Deus a chave da nossa vida. Mas nós já começamos a sermos transformados pelo Espírito Santo. Muita coisa há de mudar. Muita coisa há por transformar. Mas a obra já está a todo vapor. E o empreiteiro santo é o Espírito de Deus, que está nos transformando dia a dia na imagem do Senhor Jesus, até que quando Jesus voltar, aí sim terá terminado a obra, aquele que em nós começou a boa obra a aperfeiçoará até a vinda de Cristo. E aí sim nós seremos perfeitos. Hoje eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas a obra já tem que ter começado. A santificação é um caminho. A perfeição é o destino. Então nós estamos no caminho, mas ainda não chegamos no céu. Que Deus nos ajude a compreender isso. Entende assim? Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Ele diz, quando vocês serviam ao pecado, você estava livre. Não tinha nada que se preocupar com santidade, com vida reta, com honestidade. Você era um libertino. Porque muita gente pergunta assim, pastor, ou faz a afirmação, o senhor não é livre, eu sou. E aí eu pergunto, por quê? A pessoa diz, porque eu posso fazer o que eu bem quiser e o senhor não. E eu respondo sempre assim, você não sabe diferenciar libertinagem de livre. Então ser livre é diferente de ser libertino. O que é um ser livre? É alguém que pode fazer todas as coisas. E eu posso. Eu posso usar droga. Eu posso me prostituir. Eu posso ter uma noitada na farra. Eu posso planejar um roubo. Eu posso ter maldade na cabeça. Tudo isso eu posso fazer. Mas como Jesus Cristo me libertou, eu posso, mas só faço aquilo que vai redundar em bênção para a minha vida. Então eu digo, eu poderia me prostituir. Mas para que eu vou usar o meu corpo, pelo qual Jesus morreu, para me prostituir, se eu tenho uma esposa com a qual eu posso ter amor, e um amor limpo e de verdade, e sem gastar o meu dinheiro? Para que eu vou passar a noite enchendo a cara, se eu posso convidar minhas filhas, minha família, para ir a um bom restaurante, ir lá licitamente comprar, pagar e dar risadas com a minha família? Então, ser livre é isso, é dizer, olha, eu posso fazer o que eu bem quiser, mas como eu sou livre,
eu escolho fazer aquilo que vai servir de bênção para minha vida e para aqueles que me rodeiam e me dependem de mim. O libertino não, ele não é livre. Então ele faz um monte de coisas sem pensar. Ele age no automático. E aí ele se droga, e no outro dia ele está triste. E aí ele toma uma noite inteira de bebida. Ele toma bebida a noite inteira e no outro dia a cabeça dele está estourando. Ele está super arrependido. Ele fez crianças que não pediram para nascer, que depois ele vai receber, né, da justiça, um papelzinho para ele pagar a pensão, e no caso dele não pagar, ele vai ver o sol quadrado. Ele passeia na viatura da polícia gratuitamente. Aí ele amanhece com uns inchaços, algo roxo no corpo, e ele nem sabe que foi cacetete da polícia, ele nem sabe o que fez. E ele chama isso de liberdade. Então nunca confunda, isso é libertinagem. Fazer o que bem quer é um carro sem freio. Você vai se acabar em cima de um poste. Agora, ser livre é um carro com freio. É dizer, eu posso correr, eu posso descer à vontade, mas eu vou ter freios. Eu vou ter freios. Então, quem é livre tem freios. Se você é livre, você tem freio. Não é mais o mal que manda em você. Não é mais o pecado que manda em você. É o Espírito Santo que está no trono, nas rédeas, que diz tenha ódio, você diz não. Que diz se prostitua, você diz não. Não faço mais algo que me destrói. Psicológica, emocionalmente, socialmente, não faço mais. Porque o que tem de gente hoje se destruindo e que mais tarde vai pagar um alto preço. E aí ele diz, vocês estavam livres da justiça. Então o libertino, ele não tem nada a ver com justiça. Ele faz o que dá na cabeça dele, ele quebra a cara. Aí no outro dia, ele perde a família, ele perde a esposa. Aí comete feminicídio. Quer matar a mulher, porque a mulher não aguenta mais. Aí ele está tão saturado de ver pornografia que ele vai estuprar crianças, vai ser pedófilo. Porque ele acha que é livre, mas ele não é livre. Ele é escravo da pedofilia, da pornografia, do sexo desenfreado. Aí ele diz assim, e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Paulo disse, quando vocês eram escravos do pecado, e vocês faziam coisas terríveis, que agora causam vergonha, porque escute o que eu vou te dizer, muita gente que faz coisa hoje, um dia, seu filhinho vai chegar para você e dizer, mamãe, papai, era o senhor, era a senhora. Meu coleguinha lá na escola disse que viu a senhora nua numa revista. Os meus amigos adolescentes dizem que viram, e como a senhora era bonita, nua. Papai, os meus amigos disseram que o senhor cometeu um desfalque, que o senhor era desonesto, e muita gente vai corar de vergonha quando seus filhos, seus netos, seus sobrinhos chegarem e mostrarem o que hoje parece tudo normal. O tempo passa. E aí ele diz, mas agora
libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E disse: vocês que outrora se envergonhavam do que fizeram, que hoje estão pagando um preço terrível por aquilo que fizeram no passado, ou que vão pagar ainda. Ele diz: vocês que creram em Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvá-los, vocês foram libertos do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. E vocês se tornaram servos de Deus. Vocês estão agora a serviço de Deus. Então os membros de vocês, os olhos de vocês, as aptidões, as qualificações, a sabedoria, os pensamentos, a boca, os olhos, tudo está a serviço de Deus. E como Deus é bom patrão. Como Deus é um amo de qualidade. Como é bom estar na presença desse que tudo pode. Ele diz: agora o fruto de vocês, aquilo que vocês produzem, é para a santificação. Vocês estão gerando famílias, vocês estão trabalhando honestamente, estão se contentando com o que ganham honestamente, vocês não precisam mais de superfaturar, vocês não precisam mais de ludibriar, vocês não precisam mais de passar perna, vocês não precisam mais de desfalcar, vocês não precisam mais destruir família de ninguém. Você agora é alguém que você está produzindo frutos para a santificação, porque o seu amo, o seu Senhor, é Deus, que te comprou do pecado através da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ele diz: olha, você sabe o que o pecado vai dar, esse Senhor vai dar a você no final das contas? Quando chegar, se você for escravo do pecado, já que ele está pintando o pecado aqui como um senhor, ele sabe o que todo escravo, todo que trabalhou, ele vai dar um presente a você. Só que é o que a gente chama de presente de grego, que os gregos deixaram um cavalo de Troia, e cheio de soldados. E os troianos, coitados, levaram o cavalo para dentro. E aí eles não sabiam que à noite aqueles soldados invadiram a cidade inexpugnável de Troia. E Troia foi incendiada. Por isso que é chamado presente de grego. Então diz: o salário do pecado é a morte. Você sabe o que o Senhor, chamado pecado, vai dar a você? A morte eterna. Vai separar você de Deus para sempre. Vai fazer você se perder por toda a eternidade. Por causa de uma escolha que você fez. Porque você tinha dois senhores, Deus e o pecado. E você disse: eu vou me oferecer a esse. Eu vou me oferecer a esse porque nesse tem iate. Porque nesse tem mansão. Porque nesse tem carro importado. Porque nesse tem ouro. Porque nesse tem fama. E aí você fez a sua escolha. Mas Paulo diz que alguns foram resgatados, perceberam que tinham se entregado ao Senhor errado. E aí, quando Jesus pagou o preço, eles aceitaram a mudança de Senhor e deixaram de servir ao pecado para servir a Deus. E aí Paulo diz que vai chegar o dia do pagamento, onde os pecados vai dar como salário a morte eterna. O pecado vai dizer: sabe qual é a sua recompensa? Sabe qual é o seu salário? Por todos os anos que você me serviu, a morte. Você vai dizer: como é a morte? Aí ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus.
O dom é dádiva, é presente. Então escravo não merece salário. Mas ele diz que Deus é um amo bom, que vai dar uma dádiva, que vai dar um presente, e um presente independente do que nós fizemos. Porque o escravo é obrigado a fazer. E ele não pode receber nada. Mas diz que Deus é um amo tão bom que diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É. O grande problema é que as pessoas têm uma noção errada do céu. Nas piadas, nas histórias. O céu é um lugar onde calmo, todo mundo de branco, as pessoas deitadas numa nuvem. Há um lugar assim melancólico. E aí eles pintam o inferno como um lugar bom, onde tem farra, bebida, mulher. Eles pintam o inferno assim como algo tremendo. E aí geralmente as pessoas vão lá no céu e elas não gostam muito não. Mas o céu é tão maravilhoso que um homem chamado Paulo, esse mesmo que escreveu essa carta, Deus o levou ao céu numa visão. E ele disse, eu vi coisas que ao homem mortal não posso contar. O céu não é esse céu das piadas, nem o céu dos filmes de espiritismo, nem o céu das arpinhas, mas o céu é o lugar mais maravilhoso. E se você olhar, a Bíblia fala pouco do céu. E a Bíblia fala muito do inferno. Mas pastor, por que a Bíblia fala tão pouco do céu? Porque o céu é um lugar indescritível. Não há palavras humanas capazes de descrever a glória do céu. Todas as palavras lindas, maravilhosas que nós conhecemos são insuficientes, desqualificadas para mostrar as grandezas do céu. Por exemplo, quando a Bíblia esboça alguma coisa e diz assim, e tinha um mar de ouro, e vidro, e um piso como de cristal, e vi um trono, e vi seres viventes, e que diante do trono saíam relâmpagos, trovões, e o trono era de safira, de esmeralda, e aí pinta todo tipo de pedra preciosa, mas sempre usando o símile. Como? Porque é mais do que aquilo. E ele diz, e eu vi seres com olhos por dentro e por fora, que diziam santo, santo, santo. E aí mostra Jesus como um ser com os olhos como chamas de fogo, com a espada que sai da boca, com o vestido até os pés, com um cinto de ouro, com as pernas de bronze. E por que isso, pastor? E diz que a sua voz é como a voz de muitas águas. Por que isso, pastor? Porque não dá, meu amigo, para descrever o céu. Porque o céu é o lugar onde aqueles que deixaram Deus reinar em seus corações, nós só vamos começar a descobrir quando lá chegarmos. Então hoje a pergunta é, quem é o seu amo? Quem governa a sua vida? É o pecado? Ou você foi comprado do pecado? Para Deus,
pela morte de Jesus Cristo. Então hoje, Deus te chama a se arrepender dos pecados e a ser servo e a dizer: Pai, por toda a minha vida eu me apresentei ao Senhor errado e Ele me dominou, me machucou, me feriu, feridas internas que são as piores, me humilhou, eu apanhei, eu sofri. Mas hoje você se arrependeu, porque o pecado é assim. O pecado é como a droga. A droga no começo, ela só traz alegria. Ela só traz felicidade. Ela é o que o povo diz, um grande barato. Um dia eu estava dando uma palestra numa faculdade e o professor disse: doutor, como é que o senhor quer que eu fale para um rapaz da minha faculdade que ele deixe a namoradinha dele, porque a droga é a namoradinha dele, que só faz bem? Como é que o senhor quer? Eu disse: é porque você pega no começo. E eu interno pessoas que a droga já não é mais a namoradinha. A droga já é uma senhora de idade, desdentada, feia, rabugenta, grudenta, destruidora, envenenadora, que já consumiu tudo que ele tinha e que ele já está rejeitado, marginalizado, e que ela já o maltratou o tanto que podia. Você pegou no começo, eu pego no fim, quando ele já vai buscar internamento, porque ele já não consegue mais parar de usar. Assim é o ser humano. No começo você está nova, bonitinha, bem feita, o biquíni fica legal, você pode fazer fotos sensuais, você pode até vender pela internet. No começo você é o rapaz, você está bebendo, está fumando, você é novo, você pode comprar, vender, você pode ganhar dinheiro, você está agindo desonesto, você se ofereceu ao patrão e diz: esse patrão aqui é o máximo, ele não cobra nada de mim. Mas chega um momento em que o pecado chega e diz: o teu salário é a morte. Chega um momento onde a pessoa vê assim: rapaz, ele acabou a minha vida, ele destruiu a minha reputação, acabou com aqueles que estavam ao meu lado e os afugentou, e hoje eu estou só, caminhando para a miséria, dependendo da bondade de outros. Porque o problema é que a gente só vê a vida aqui e agora, a gente não olha lá na frente. Mas vou lhes contar um segredo meu. Quando eu ia arranjar uma namorada, eu fazia duas coisas. Quando eu não era cristão ainda. A primeira era convidá-la no outro dia para ir à praia. Então, quando eu arrumava uma namorada, eu a convidava, eu não era cristão, então eu a convidava para ir à praia, porque eu queria ver o corpo. Se ela era bonitinha, se ela não tinha problemas no corpo. A segunda coisa que eu fazia era querer ir na casa dela. Então, quando eu não era cristão, eu ia na casa dela. Por quê? Porque eu queria ver como era a mãe dela. Para ver como ela iria ficar depois de uns 10 anos, depois de 20 anos. Então eu sempre fui alguém que olhei lá na frente, eu não olhava apenas o imediato. O grande problema é que a gente só olha hoje o imediato. Só olha o aqui e agora. Então, no futuro, vai chegar um dia onde quem serve ao pecado, quem se apresentou a ele, disse: estou aqui e quero servi-lo, e quero entregar meus membros, meu corpo a seu serviço. Vai receber
como salário a morte. E aqueles que estavam sob o domínio do pecado, sofrendo, que um dia caíram em si e perceberam que Jesus morreu na cruz e com o seu sacrifício na cruz nos libertou do pecado, nós pulamos para o reino de Deus. E agora nós somos dele. E ele vai nos dar como presente, como dádiva, a vida eterna. Não uma vida tocando harpa, mas uma vida indescritível de felicidade e glória, de realização plena, de felicidade permanente com Deus, por toda a eternidade. Quem é o seu Senhor? Seu Senhor é o pecado? Seu Senhor é Deus. Hoje, Deus quer ser o teu Senhor. Então se arrependa. Creia que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do teu pecado e da tua libertação do pecado, para que você possa ter outro Senhor, Deus. Mas você escolhe. Se você quer... Porque muita gente pensa assim, pastor, eu não quero ouvir as pregações porque a pessoa passa a ideia, as pessoas têm a ideia, melhor dizendo, de que se a gente prega, ela é obrigada. Você não é obrigado a nada. Mas você pode ouvir e refletir. Toda pessoa inteligente, ela ouve, pondera, reflete. Então ouça as minhas pregações, pense, veja se eu estou com razão ou não, decida. E aí a pessoa pode decidir, não, rapaz, o pecado tem me destruído. Quanta gente que está percebendo hoje que muitas coisas que fez no passado estão trazendo doença, estão trazendo estigma, estão trazendo maldade. Que o preço que estão pagando hoje, se pudesse voltar atrás, não fariam. Fabiano, Deus te abençoe. Então hoje, Paulo apresenta dois senhores. O Senhor pecado, que muita gente se apresenta a ele como escravo, e o seu corpo, seus membros são armas para o pecado utilizar. Ou você descobriu, está sendo usado, coisificado, objetificado, transformado em um objeto, e você descobriu que você quer mudar, quer ter um novo Senhor. E você descobriu que o único meio de você mudar de Senhor é através da fé em Jesus Cristo. É crendo que Jesus morreu para transportá-lo do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Então hoje, você que me ouve, pode ter um novo Senhor. Pastor, e o que é que eu faço? Você conversa com Deus. Você se arrepende de tudo que você fez e você coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele morreu para me libertar. Ele morreu para me libertar. Eu posso dar o brado da libertação. Eu posso dizer, pecado, eu não te sirvo mais. Pecado, eu sou de Jesus Cristo. Então, hoje, passe para o lado de Deus. Arrependa-se, onde você estiver. Não importa. Passe para o lado de Deus e viva com Deus. E como diz o autor, viva com Deus agora e aqui. Viva com Deus hoje. E diga, Senhor,
Eu não quero mais servir o velho amo. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero viver contigo. Eu preciso do teu perdão, porque aí Deus dá o perdão, zera a tua vida. E você começa uma nova vida. Creia em Jesus Cristo. Fale com Ele agora. E a tua vida vai mudar a partir de hoje, porque o Espírito Santo vai entrar em você e vai começar um processo de mudança, de tirar o pecado do trono. O Espírito Santo vai arrancar o pecado do trono do seu coração e ele vai sentar. E você vai sentir a paz e o poder para deixar de fazer o que você fazia de mal, e você vai sentir a força para fazer aquele que você tanto desejou, aquele bem que você sempre quis, mas que nunca pôde, mas que agora vai poder. Basta que você creia em Jesus Cristo e diga: Jesus, tu és meu Rei, meu Senhor, porque Ele é meu Senhor e eu quero que Ele seja teu Senhor. Fique com Deus. Até o próximo domingo com o pastor Gilberto Rebouças, no nosso encontro aqui, 20h45. Fique com Deus e onde você estiver, se volte para Deus antes que seja tarde. Lembre, o salário que o pecado vai dar é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você escolhe, agora está em suas mãos.